Olá, meninas! Hoje nós vamos conversar sobre o significado de parir a nós mesmas. Eu sempre uso essa expressão, né, quando eu me refiro às mulheres na menopausa, que é o momento da vida em que nós vamos parir a nós mesmas, tá? Isso daí passa muito por ressignificar esse ciclo feminino, né? Porque, meninas, menopausa não é só desconforto físico. Ai, calorão, insônia, falta de libido, falta de lubrificação, né? Como as mulheres, elas sempre falam, né, da menopausa com esse enfoque, né? Dando muito enfoque ao sintoma físico. Mas a gente não é só hormônios, tá? Então, outros aspectos influenciam muito a nossa entrada nesse ciclo feminino e estão relacionados à cultura, às crenças que a gente tem, né, ao conhecimento sobre essa fase do corpo. Então, vocês sabiam que apenas 5% das mulheres japonesas realmente sentem os sintomas? A que está relacionado? Então, isso daí está muito ligado ao estilo de vida das japonesas. Elas têm uma alimentação muito rica em fito-hormônios, elas fazem exercício físico, elas têm, assim, a cultura, a própria cultura, né, já faz com que elas sejam menos estressadas, e também a valorização da idade, né? No Japão, as mulheres mais velhas são muito mais valorizadas. Não é como em nossa sociedade, né? Que se cultua muito a juventude e a fertilidade. Então, nós mulheres, quando chegamos a esse ponto, a gente já traz todos esses estigmas da nossa sociedade. E queira ou não, isso vai influenciar na forma como nos sentimos, como a gente se sente, né? Claro que existem muitos recursos para estarmos lidando com os nossos sintomas, como as terapias não convencionais, como a terapia de reposição hormonal, né, e outras questões, e além de ter um estilo de vida adequado, né? Mas é muito como a gente vê, então é sobre isso que nós vamos falar, né? Então, por exemplo, só voltando um pouquinho no tempo, como será que as nossas ancestrais viam esse momento? Então, quando eu lembro da minha mãe, que iria fazer 100 anos esse ano, né? No momento que eu nasci, era um momento em que a indústria alimentícia estava chegando no Brasil e que a cultura do leite em pó veio com toda a força. Então, as mulheres já não estavam mais amamentando seus bebês. Elas começavam a usar o leite em pó. E até hoje é necessário várias políticas públicas de saúde para que as mulheres voltem a amamentar, né? E outra coisa que aconteceu também, o excesso de cesáreas. Hoje a gente está resgatando essa questão do parto humanizado, do parto natural, né? E até a questão da alimentação, né, gente? Então, estamos falando em voltar, né, a comer comida de verdade. Tanto, tudo isso está muito relacionado com a indústria, as grandes corporações mundiais que passaram a ter uma forte influência nos nossos hábitos de vida. E a gente precisa hoje resgatar o que é mais natural e, felizmente, isso está acontecendo. Então, hoje, nós estamos fazendo um resgate de tudo que é natural, né? Nós estamos descobrindo tudo que é mais natural e saudável para a nossa vida, né? Por exemplo, revendo a nossa alimentação, comendo comida de verdade, né? Até aprendendo mais sobre os xenoestrogênios, que são esses hormônios tóxicos que estão no ar que a gente respira, nos produtos de limpeza que a gente usa, até na própria maquiagem, né? E que eles alteram os nossos hormônios. As mulheres estão procurando amamentar mais e por aí vai. E o que será que acontecia lá na pré-história, né? Com as mulheres do período neolítico? Bom, as mulheres naquela época viviam em sociedades matriarcais, ou seja, as mulheres que resolviam todas as questões. E uma das razões disso é porque o homem não sabia que ele era o responsável também, que ele tinha também a sua parte na reprodução.
Então as mulheres elas eram veneradas porque elas pariam seus filhos, né? E elas pariam, gestavam e pariam seus filhos. E elas tinham todo esse conhecimento, elas aprendiam intuitivamente, né? Só que essas mulheres, elas viviam pouco, porque a longevidade é algo bem recente na nossa civilização, né? Apenas a partir do final do século XIX, início do século XX, que com o surgimento das vacinas, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, com acesso aos serviços de saúde, nós passamos a viver mais. Então, até o final do século XIX, início do século XX, a gente vivia 50, 55 anos. E quando a menopausa chegava, a gente já era considerada velha, né? Por isso que surgiram todos esses mitos. E lá com as nossas ancestrais, elas não deviam viver tanto tempo assim. Eu imagino, nunca ouvi nada sobre como elas cuidavam da menopausa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que é algo que nós precisamos resgatar. Nós, mulheres do século XX e do século XXI, a gente carrega em nosso DNA esse medo de ir para a fogueira, esse medo da perseguição, esses resquícios do patriarcado, né? Quer dizer, resquícios não, a gente ainda vive, né? Mas já melhorou muito, né? E que podaram muito a nossa sabedoria intuitiva, certo? Então a gente tem que ressignificar tudo isso, né? Porque essa sabedoria intuitiva, ela está dentro de nós. Só que a gente precisa deixar ela vir à tona. Como acontecia, por exemplo, e acontece ainda com as raizeiras tradicionais. Então, o que as raizeiras tradicionais, como é que elas descobriam o poder das plantas? Elas chegavam lá, perto da planta, elas sentiam, elas voltavam várias vezes até aquela planta e iam sentindo, e elas começavam a receber intuitivamente o conhecimento do que para que aquela planta serve. Eu mesmo conheço aqui em Alto Paraíso uma raizeira que trabalhou muito assim, e aqui em Alto Paraíso, no Cerrado, existem muitos raizeiros que descobriram o poder das plantas por esse meio, quer dizer, conversando com a planta, ouvindo, testando em si mesmo, testando em seus familiares, até descobrirem para que servia aquela planta. E, posteriormente, esse conhecimento foi comprovado pelas pesquisas científicas. Então, gente, o que é isso? É a sabedoria ancestral que veio à tona e que eles se permitiram ouvir, né? Os raizeiros e raizeiras. Então, gente, é isso que tem que acontecer com a gente, tá? Nesse momento. Esse parir a nós mesmas significa isso. Descobrir o que nós precisamos para estarmos vivendo esse momento em toda a sua plenitude. Para fazermos essa travessia, né, da nova mulher. Quer dizer, porque a gente, quando começa a perimenopausa, a gente vai começar a ter todos aqueles sintomas, vamos ficar anos vivendo os desconfortos e também sentindo necessidade de fazermos mudanças na nossa vida, de termos novos projetos, né? Vão acontecer mudanças físicas, mudanças mentais, emocionais e até espirituais. E após terminarmos essa jornada, nós vamos nos descobrir como uma nova mulher, completamente diferente daquela que ficou lá atrás, né? Então isso é parir a nós mesmas. Só que para isso, a gente precisa ressignificar muitas coisas, tá? E muitas mulheres falam assim para mim: Lívia, eu não aguento mais, eu quero aquela mulher lá de volta, eu quero a minha vida de volta. Só que, gente, não tem mais essa questão de querer nossa vida de volta. Agora é daqui para frente. Então, meu convite é: vamos viver esse ciclo com consciência, vamos acessar nossa sabedoria e nossa intuição, vamos ressignificar
ressignificar todas essas crenças que a gente recebeu, né? Inclusive, ressignificar essa invisibilidade que a gente está vivendo. Isso já está acontecendo, né, gente? Hoje nós temos mulheres poderosíssimas aí em sua maturescência, desempenhando papéis muito importantes no planeta. Mas isso precisa chegar a mais mulheres. Precisamos que mais mulheres recebam esse poder, né? Assumam a sua menopausa como um momento bastante importante de suas vidas. E vamos deixar que essa mulher selvagem que habita cada uma de nós se manifestar. Talvez você possa perguntar, Lívia, o que é isso, mulher selvagem? Essa mulher intuitiva, que ela está lá escondida, que ela foi massacrada, que nós nunca deixamos essa mulher vir para fora. Vamos deixar que as deusas que nos acompanham, elas apareçam, que elas se manifestem. Ai, Lívia, que loucura, deusa. Sim, meninas, são arquétipos que estão aí no inconsciente e que eles estão atuando. Mas para que realmente a gente acesse esse poder, a gente precisa entrar em contato com tudo isso. Deixar que o nosso útero mostre a sua força, que eles nos conduza, porque a nossa verdadeira força, gente, ela está no nosso útero. Mesmo que o útero não esteja presente fisicamente, mas ele é o verdadeiro local da nossa força interior, né? Então, é entrar em contato com o útero, tá? E deixar que essa força feminina venha à tona, deixar que o nosso útero realize esse trabalho de parto, que é parir a nós mesmos. E eu vou até conversar mais com vocês sobre esses arquétipos, sobre a mulher selvagem, sobre as deusas, tá? Daqui para frente nos próximos vídeos. Então, essa é a proposta do nosso trabalho aqui no Programa das Mulheres. Então é isso, menino. O que vocês acham dessa proposta de parir a nós mesmas? Vocês já tinham ouvido falar nisso? Que tal vocês deixarem aí nos comentários uma opinião sobre isso? Então por hoje é isso. Muito grata pela sua atenção. Convide suas amigas, curta nosso vídeo, coloque seus comentários e até nosso próximo vídeo. Grande beijo para todas. Tchau!